Oi, sejam bem-vindos a mais um Valor História. Eu sou o João Miranda e hoje vamos conhecer a história de uma pessoa que entende que o tráfego pago sozinho não faz milagre, mas a estratégia certa aliada ao conhecimento do dono do negócio muda o jogo. Ele é especialista em Google e Facebook Ads e membro ativo do grupo Nexus. É um prazer ter você aqui comigo, David. Pô, eu queria agradecer o convite, agradecer vocês também pelo canal, Hum, e tô bem animado de estar aqui compartilhando um pouco dessa história com vocês. Obrigado de novo por aceitar nosso convite. Queria te fazer a primeira pergunta. Resumidamente, qual que é a sua trajetória profissional até hoje? Conta um pouquinho. Bom, a minha história começa com 8 anos de idade, onde eu comecei as vendas vendendo água na rodoviária do Tietê. Então, o ônibus descia, eu vendia água na janela para vender água na janela, e com o tempo fui entendendo que os motoristas sempre desciam no mesmo horário. O que que eu fazia? Dava uma coquinha gelada, não tinha ar-condicionado nessa época, nos ônibus, né, então o Hum, motorista descia com sede e tudo. Eu dava uma coca, dava uma água, o motorista começou a deixar eu entrar vender água dentro do ônibus. ui, Então, era chamar a atenção das pessoas que eu nunca vi. Com isso, com o tempo, depois eu trabalhei durante 8 anos numa empresa CLT e falei: "Agora eu vou empreender". E montei um lava rápido, e esse lava rápido deu certo, comecei a montar dentro de uma rede grande de postos de combustível, então eu cheguei a ter uma rede com 10 lava rápidas. E montei uma oficina também de funilaria e pintura que só atendia mulher, pintura express. E depois dependia muito de braço, mais de 30 funcionários, dependia muito de braço, muita dor de cabeça, e foi quando eu resolvi mudar. E nessa mudança, pra empreender, você ter um negócio, você ter uma renda, aquele desafio, frio na barriga, envolve medo, foi quando eu saí, fechei o Lava Rápido, os que não dava lucro eu peguei e acabei fechando, os outros eu acabei vendendo para o meu sócio também. E com o tempo, eu comecei a estudar, me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, e foi aí que entrou minha trajetória no marketing, né, que eu fui chamado para ser especialista do Google. Então passei uma vaga no Google e comecei a trabalhar com tráfego pago mais a fundo dentro do Google também. legal. Então, de forma resumida é isso, né, daria bastante coisa, Aham. mas Legal. No mercado do tráfego pago hoje, tem muito guru prometendo riqueza muito rápido. Qual que foi o desafio mais marcante que você teve nesse mercado que te ensinou a realidade disso tudo? sim, setar a expectativa. No mercado onde as pessoas querem que as coisas aconteçam muito rápido, querem que tenha um resultado imediato, então é setar essa expectativa, colocar a bola no chão e mostrar que o tráfego pago não é isso. Não é só colocar dinheiro, porque você tem que configurar bem o Instagram, você tem que configurar o seu Google My Negócio, você tem que ter um site legal, então você precisa ter essa blindagem, para depois você Explica começar para o com um pessoal tráfego pago. por que que é importante fazer essa blindagem antes. Porque antigamente as pessoas procuravam no Google e convertiam. Hoje as pessoas pesquisam no Google, olha a jornada do cliente, eles pesquisam no Google, aí já vi: "Nossa, gostei dessa empresa. Ah, deixa eu ver se ele é ativo no Instagram", para ver, que acaba se tornando sua vitrine. Sim. Vai no Instagram, vê lá que o último post seu foi há 5 anos atrás. Essa pessoa não vai seguir com você, ela vai procurar o seu concorrente. Então quando ela vai no seu site, ela vai no seu Instagram ver que você tem um conteúdo atualizado, que você está presente lá dentro, ela vai através do seu no seu Google Meu Negócio também, e vai ver que sua empresa é muito bem avaliada, o que acontece? Você vai passar essa autoridade para ele. Hum, Então esse é importante você fazer todo o trabalho por trás, para depois você fazer o tráfego pago. sim, Senão você vai pagar muito caro e não vai ter o resultado que você espera. sim. Tráfego pago é queimar dinheiro se não houver estratégia, que a gente estava até comentando aqui. Qual o erro mais comum e caro que você vê pequenos empresários cometendo ao tentar gerenciar os próprios anúncios? Primeiro, contratar o guru. São pessoas que vendem uma transformação rápida, em 7 dias, 5 dias você vai ficar milionário. Então é o maior erro, porque eles contratam uma pessoa, mas nunca viu o histórico dessa pessoa para ver se ela entregou o resultado que ela precisa mesmo. Então esse é um erro grande. O segundo erro que eu vejo é a pessoa ter uma empresa onde ela dedicou, colocou dinheiro, horas, saiu de uma empresa com 20 anos e automaticamente montou a sua empresa Uhum. e coloca na mão do sobrinho, coloca na mão de uma prima que mexe com a internet. E não é especialista. Então o que que vai acontecer? Ele não entende e vai fazer campanhas, vai fazer um marketing sem estratégia, o que que vai acontecer? Vai queimar dinheiro. Aí vai falar que o marketing não funciona, vai falar que o mercado é ruim, vai falar que é culpa da política, mas não é, foi o erro da ação que ela teve dentro Uhum. desse mercado, dentro da escolha, né. E quais argumentos que você utiliza para convencer esse empresário que ele tem um pensamento old school, por assim dizer, né? Como você utiliza qual o argumento que você convence ele para confiar
fazer ele confiar no digital, por exemplo? Sim. O primeiro argumento, eu acho que é mostrar cases reais. Então é mostrar que eu sou especialista. Todo o meu time, né, eu trabalhei no Google, meu sócio trabalhou no Google e todo o meu time ele é ex-Google e ex-Meta. Então o primeiro passo é autoridade. Segundo, cases reais. Então eu tenho uma empresa de uniforme em São Paulo, que ele começou a sua trajetória do zero. Então ele já queria ir para o Uhum. tráfego pago. Eu falei: "Não, vamos configurar primeiro". Fizemos todo esse trabalho que eu mencionei anteriormente. Faz o Instagram, vamos fazer o Google Meu Negócio, vamos fazer um site atrativo. E assim, com resultados comprovados, a campanha dele começou a rodar dia 16 de janeiro, até o final de fevereiro ele já tinha faturado 330.000. Então, é o quê? É o processo e mostrar que realmente é possível, mas o quê? Com estratégia. Sim, processo bem montado. Sim, Sim. Nem todo lead é bom. Como você explica para o cliente que ter muitos cliques e nenhuma venda é culpa da estratégia e não da ferramenta? sim. Posso contar outro case aqui? Claro, Então, vontade. tinha uma cliente que ela, na reunião de vendas, ela com toda a ansiedade de vender no digital, de estar no digital, e ela falou: "David, eu tenho 50.000 seguidores". Eu falei: "Legal". Eu falei: "Mas quantos compram de você?". Ela falou: "Nenhum". Eu falei: "Então, seguidor não é dinheiro, seguidor não é venda. Então você tem que fazer campanha focada no seu público para você vender". Então, às vezes, a pessoa se baseia com uma métrica que não faz sentido, que é só o quê? É seguidores, é impressões, é clique. Uhum. Então, dentro do meu público-alvo, o que eu falo muito é o quê? É as métricas principais, quanto você está investindo e quanto você está vendendo. O resto meu time vai explicar para ele o processo de cada um. Legal. Hoje você é CEO da Y Soluções, certo? Isso. Qual foi o momento de maior vulnerabilidade na sua jornada? Sim. O início é sempre difícil. Por quê? Nós saímos do Google, então nós saímos com aquela mentalidade de todo mundo precisa do meu serviço, só porque eu era ex-Google. Uhum. Então eu pensava que ia chover cliente. E eu comecei a entender que não era, porque eu comecei a fazer posts, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, ao invés de atrair clientes, estava atraindo o quê? Agências querendo consultoria, porque era um conteúdo muito técnico. Então foi aí que eu entendi que eu não poderia fazer esse tipo de conteúdo. Então eu voltei, ajustei o meu posicionamento e comecei a entender, eu preciso estar no meio de empresário, onde eu vou estar? Então fui convidado para dar uma palestra na Associação Comercial de São Paulo. Aí lá eu conheci o Nexus, então eu fui dar uma palestra no Nexus, onde eu virei Uhum. membro, e realmente eu comecei a me envolver com empresários, então eram pessoas que contratavam o meu serviço. Então o principal momento foi entender, né, que assim, virar aquela chave que antes eu recebia demanda no Google, agora eu tinha que ir atrás de demanda, então eu tinha que andar com as pessoas certas. Legal. Falando do Nexus, no grupo Nexus vocês praticam net sharing. Como esse modelo de compartilhamento de oportunidades mudou a sua visão de concorrência e qual o valor histórico que isso trouxe para sua agência? Sim. O Nexus ele me ajudou muito dentro dessa jornada, porque são empresários que têm o mesmo sonho que você. Então, quando você vai compartilhar um sonho com uma pessoa, por exemplo, que é CLT, não vai dar certo porque vai falar: "Ah, eu prefiro minhas férias, meu 13º, tudo". E quando você tem pessoas que nem no Next, às 7 horas da manhã nós estamos reunidos para ter uma troca, falar de sonhos, de objetivo, e sempre tem uma pessoa com alguma coisa a agregar no seu negócio. Então, assim, o David de 3 anos atrás, quando conheceu o Nexus, o David hoje é uma pessoa totalmente diferente. Porque eu tive uma visão macro e o maior produto agregado é o quê? Eu só ando com especialista. Então, até para os meus clientes também eu falo: "Ó, tenho mais de 200 especialistas que podem te ajudar". Então sai muito negócio lá dentro e sai parcerias incríveis aí de longa data. Legal. Para o MEI que está começando hoje, é melhor investir R$ 500 em tráfego ou gastar esse tempo fazendo networking? Isso é muito importante também. O Um ponto interessante, outro dia eu estava numa reunião com uma cliente, Uhum. e conversando com ela, perguntei o que ela fazia, como ela fazia, e ela explicou, eu não entendi nada. Aí eu falei: "Você tem site? Pode compartilhar comigo o site?". Ela pegou, compartilhou o site, eu olhei o site dela, falei entendi menos ainda do que ela fazia. Eu falei: "Você tem um Instagram?". Ela pegou, mandou o Instagram e entendi muito menos. Eu falei: "Vamos fazer um negócio aqui?". Ela falou: "O quê?". Eu falei: "Ó, mas separei uma hora pra gente conversar. Então faz assim, ó, pega, liga pra 4 pessoas e pergunta se elas sabem o que você faz. Pode ser seu marido, mãe, filha. Pergunta pra 4 pessoas o que você faz e depois você volta aqui na Meet que eu vou estar aqui te esperando". E ela foi, saiu, fez as perguntas e voltou vermelha. Falou: "David, ninguém Ninguém sabe o que eu sabia. faço". Eu falei: "Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar melhor. É entender, explicar para as pessoas o que você faz, né, como você faz e a transformação que você tem".
Então são 3 perguntas simples. Por quê? O melhor cliente, ele está do seu lado. Então antes de você ir para o tráfego pago e tentar convencer uma pessoa que você nunca viu na vida, por que você não convence o seu amigo, convence os seus familiares a te indicar um cliente, depois faz 1000 cartão, começa a participar da associação comercial, grupo de network igual o Nex, entrega cartões, porque você vai estar blindando a sua marca, você vai estar gerando autoridade. E depois você vai para o tráfego pago, porque é diferente você vender para uma pessoa que você se relaciona, do que você vender para uma pessoa que você nunca viu na vida. Então você tem que fazer o quê? Começar por escala, vende para os amigos primeiro, sempre tem uma Uhum. pessoa querendo te contratar. Depois, network e por último, tráfego pago. Legal, acho que você respondeu essa pergunta da melhor maneira possível. O tráfego pago, ele mudou muito nos últimos 2 anos. Qual é a lição que você aprendeu sobre resiliência ao ver algoritmos mudarem e estratégias pararem de funcionar? Sim, vou dar um exemplo. Eu no Google, mais de 20.000 pesquisas são feitas diariamente, de forma diferente. Então o que significa? Caramba. As pessoas estão pesquisando pelo mesmo produto de forma diferente. Antigamente você procurava um cabeleireiro perto de mim, hoje você procura visagismo, barbeiro, barbearia, barbershop, então o mesmo serviço, só de várias formas. Então o mercado está mudando. E com isso no Google, assim, eu prestei consultoria para mais de 1.200 empresas. E o que que eu aprendi com isso? Os clientes chegam para mim e falam: "David, então você trabalhou no Google, você manja, você conhece tudo de campanha do Google?" Eu falo: "Sim, mas o maior legado que eu tenho do Google é de negócios." Por quê? Eu já atendi cliente que ele vendia curso de montagem de torre online. Tratei com donos de empresas de engenharia, pessoas que vendiam sex shopping, produto de então assim, eu atendi diversos clientes. Então assim, o mercado ele muda muito, assim, é fato. Aquela pessoa, aquela que sempre fala assim, "Sempre fiz assim, deu certo, pode ter certeza que quebrou." Então você tem que ter a cabeça aberta para você fazer mudanças rápidas. A importância de sempre pensar em manter a cabeça aberta, igual você falou. Sim, vai ter mudança. Até mesmo hoje em dia, né. A minha empresa, por exemplo, ela está crescendo muito, Uhum. então assim, nós estamos crescendo anualmente em cerca de 300 a 500% ao ano. Uau. Por quê? Eu tinha uma meta que era, quando chegar em 10.000, vai aparecer um problema. Então a gente tem que entender o problema, identificar ele rápido e mudar. Quando chegou em 20.000 de faturamento, identificar rápido e mudar. Chegou nos 30.000, vai ter que contratar mais ferramenta, mais pessoas. Então contratar certo. Então, o mercado ele vai mudar, você não tem uma bola de cristal para prever, mas o que que você tem que entender? Você tem que ter uma empresa pronta para mudança, para você identificar e mudar rápido. Aí que qualquer empresa vai conseguir se destacar, porque ela está propícia à mudança. Cara, legal, hein, show. Eh, e assim, como que você equilibra a sua vida empresarial com a de membro do grupo Nexus? Sim. É uma extensão, então é o compromisso e também o conhecer pessoas, né. Então eu sei ali que todo dia, que nem eu faço parte de 4 grupos de network. Então eu sei que, pô, toda quarta-feira eu tenho um compromisso com o Nexus Tatuapé, quinta-feira eu tenho um compromisso com o Nexus Moca, sexta tem o Itaquera, né, terça o Guarulhos. Então o que? É comprometimento e você chegar lá de coração, porque quando você chega pronto para ouvir pessoas, para se conectar com o CPF, para depois ir com o CNPJ, as coisas acontecem muito bem. Então só em network no ano passado praticamente eu faturei mais de 150.000, Só é networking. só network. Então assim, é uma extensão do meu trabalho. Então, um cartãozinho de visita que eu entrego, uma reunião que eu entro lá dentro é uma extensão. Então é você entrar de cabeça aberta. Cartão de visita hoje é importante? Tudo é importante. Todo um dilema, né, cartão de visita hoje. Que nem, ó, eu tenho um cartão digital, eu tenho um cartão de visita, eu tô querendo comprar um carro e adesivar ele com a marca da minha empresa. Legal. Se eu tivesse como contratar um avião e colocar aquela bandeira, assim, onde tá sua marca exposta, onde tá fácil pra pessoa ter acesso e entrar em contato com você, vale a pena. Podcast vale muito a pena, então, quando você começa a pulverizar a sua prospecção, por quê? Cartão de visita, network, tráfego pago, LinkedIn, TikTok, podcast, aí que as coisas começam a acontecer, porque de cada hora cai um cliente de um lado. Então você começa a criar a famosa máquina de vendas. Legal. E até pra isso você precisa ter estratégia, não é? Porque senão você acaba atraindo o público, entre aspas, "errado". Não que seja um público errado. Sim, vou dar um exemplo. Hoje na minha agência eu atendo só empresas que faturam acima de 100.000. Legal. Então se eu for numa feira menor, onde não tem esse público, o que vai acontecer? Eu vou gastar energia, vou gastar o meu maior ativo, que é tempo, e não vai converter o que eu espero. Então eu tenho que entender o meu público, eu tenho que entender onde eu estou e onde eu quero chegar. Senão você vai gastar muita energia, não vai as pessoas não vão entender o que eu faço e vou acabar perdendo tempo.
É, até mesmo o exemplo que você citou da da dona do negócio que tinha muito seguidor e não vendia. É basicamente a mesma coisa, né, se você investir muito o tráfego para um público não certo, não vai dar retorno do mesmo jeito, né. Não vai. E o Google é legal por causa disso, porque no Google você consegue mostrar a pessoa para quem você quer e não mostrar para quem você não quer. Então o Google, o algoritmo é muito poderoso, porque ele consegue entender se você está para comprar um cachorro, se você está casando, se você comprou um apartamento, você vai imobiliar ele. Então, assim, o Google ele traz todas essas informações. Então, nós, como especialista em dados também, nós pegamos essas informações e transformamos o quê? Num site e em lead, em oportunidade. Legal. Ainda assim, falando do Nexus, qual a disciplina necessária para estar presente no networking sem deixar a operação estratégica da agência cair? Eu acredito que o comprometimento e o pertencimento. Então, imagina, você é a mesma coisa que entrar num relacionamento e você não querer nada com nada. Então, quando você entra num grupo de network, você tem que se dedicar. Se dedica a conhecer as pessoas, a marcar reuniões, e eu falo assim, falando em valor, assim, é um valor de uma pizza, 2 pizzas no mês. Então, onde você pode gerar oportunidade, imagina você gastar 100, R$ 200 no mês e você vender 150.000. Sim. Então vale a pena, mas por quê? Porque você está entrando de coração, para quê? Para conhecer pessoas e transformar pessoas em negócio. Assim, antes de você sair correndo para fazer o digital, começa pelo processo, por uma boa configuração. Por quê? Para você configurar um Instagram, colocar foto, colocar os clientes do sucesso que você tem, tudo, você não gasta R$ 1. Colocar nos destaques, feedback, relatos do cliente, você não gasta nada. Para você configurar o seu Facebook também não, para você configurar o Google Meu Negócio, nada. Então, às vezes a pessoa acha que começar no digital é muito caro, e não é, porque tem muitas informações ali, você consegue ver vídeo no YouTube e seguir o passo a passo e configurar. Depois que você arrumou a casa, aí sim você vai para o digital, né. E também, tem pessoas que falam: "Ah, eu não tenho tempo", tudo. Aí tudo bem, você pode pagar uma empresa para fazer esse trabalho, mas começa arrumando a casa. E eu vejo muito também, muitos empresários ali quebrando, sofrendo, por quê? Porque eles não prospectam, e é uma área onde a nossa empresa também é muito forte. Porque além do tráfego pago, né, de todo o trabalho de network, trabalho de que nós trabalhamos a visibilidade da nossa empresa, nós fazemos a prospecção ativa, que ajuda a trazer previsibilidade. Então, no início, quando eu comecei, eu procurava no Google escritório de advocacia, ligava um por um. Hum. Ó, ligava: "Ô, como tá o marketing da sua empresa? Vi que você tem bastante informação aqui, vi que você tem um serviço legal e tá perdendo". Então eu ligava um por um. Então, o meu trabalho dependia de mim, então não tinha como eu falar que a culpa era do governo, que a culpa era do feriado, que a culpa era do carnaval. Então eu coloquei a responsabilidade toda no meu time comercial, pra gente ligar e conquistar cliente. Então, assim, luta pela sua empresa igual você lutava pela empresa dos outros. Quando você acordava 2 horas mais cedo, pegava ônibus, sentava lá, dedicava 8 horas da sua vida por R$ 50 dia praticamente, e depois pegava mais 2 horas para voltar para casa. Então, é a dedicação. Então, se dedica à sua empresa que as coisas vai dar certo. Show. Para fechar, qual é o valor que você quer que o seu nome e a sua marca deixem no mercado? Sim. O primeiro valor é o respeito. Então, eu zelo muito pelo respeito com os nossos clientes, com o investimento dos nossos parceiros também. Então, assim, a Y hoje, ela foca muito realmente no respeito e na autoridade que nós temos, né? Tanto na nossa empresa, quanto no nosso trabalho, quanto nos especialistas que trabalham com a gente, porque eu só contrato ex-Google e ex-Meta. Então, eu acredito que a mensagem realmente é de respeito. Contrata uma empresa que respeite o seu dinheiro, contrata uma empresa que respeita o seu sonho. Não coloca o seu sonho na mão de uma pessoa que gastou um curso de R$ 97 e fala que vai mudar a sua vida em 7 dias. Então, compara bem, analisa, pede para a pessoa abrir uma conta, você tem ferramentas para você avaliar se aquela pessoa é um bom especialista ou não. Então, faça realmente o que tem que ser feito. Avalie, pesquise antes de você contratar uma pessoa. E se você pudesse deixar um recado para quem tá te assistindo, qual seria esse recado? Sim. Eu acredito que é dedicação, né, então se dedique ao seu negócio, se relacione com pessoas que têm o mesmo sonho que você, e assim, lute pela sua empresa. Parece ser uma jornada muito difícil, né, eu falo porque eu já passei, eu já ganhei muito dinheiro empreendendo, já perdi dinheiro também, e eu aprendi em anos de empreendedor que é isso, você tem que lutar e se envolver com as pessoas certas. Então, pessoas que têm o mesmo sonho que você. David, deixa suas redes sociais pro pessoal que quiser te seguir. Boa. Então, siga David Vicensorti no Instagram e YMKT no Instagram também.
Isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um programa Valor História. Não se esqueçam de se inscrever e acompanhar o Valor História em todos os canais de comunicação. Até o próximo programa.